A dor é um mecanismo do organismo para sinalizar lesão tecidual. É uma sensação desagradável com variáveis níveis de intensidade. A perda da capacidade de perceber dor gera consequências graves ao organismo. Vamos começar entendendo a dor em suas duas principais modalidades, lenta e rápida. A dor rápida é percebida dentro de 0,1 segundo após a aplicação do estímulo, enquanto a dor lenta leva cerca de 1 segundo, aumentando de forma vagarosa nos segundos e até mesmo minutos seguintes. A dor rápida ocorre, por exemplo, em se espetar a superfície da pele com algum objeto pontiagudo, ao se queimar, etc. Está muito associada a descrições como dor em pontada ou em agulhada. Essa dor não é percebida pelos tecidos profundos. Já a dor lenta está associada a descrições como queimação, dor latejante ou nauseante, e é importante na percepção da lesão tecidual. Embora possa ser percebida também na pele, é muito associada aos tecidos profundos, podendo se associar a dores crônicas insuportáveis e de difícil tratamento. Os receptores de dor são terminações nervosas livres e são abundantemente encontradas na superfície da pele. Em alguns tecidos internos, também há quantidade importante de receptores de dor, como no periósteo, que é o tecido que envolve os ossos, paredes arteriais, superfícies articulares e algumas partes das meninges. A maioria dos demais tecidos profundos possuem poucas terminações para a dor, o que explica, por exemplo, tumores que crescem em tamanhos significativos de forma assintomática, causando dor e sendo diagnosticados quando já são muito grandes. A dor pode ser causada por 3 tipos de agentes: mecânicos, térmicos e químicos. Entre os agentes químicos encontram-se a bradicinina, serotonina, histamina, íons potássio, ácidos, acetilcolina e enzimas proteolíticas. Prostaglandinas e substância P são capazes de aumentar a sensibilidade das terminações nervosas livres sem diretamente excitá-las. Os agentes químicos associam-se principalmente ao tipo de dor lenta. A importância das substâncias químicas na indução da dor se evidencia quando extratos de tecidos lesados são injetados sobre a pele normal. Mesmo a pele sem lesão, a dor é logo percebida, decorrente da presença de substâncias químicas indutoras da dor no tecido lesado. A bradicinina tem se mostrado como uma das principais moléculas indutoras da dor. Também há uma proporção direta da concentração de potássio e enzimas proteolíticas e a dor percebida. O papel das substâncias químicas pode ser derivado de uma doença ou não. Por exemplo, na angina, condição na qual o músculo cardíaco recebe pouco aporte sanguíneo, geralmente decorrente de insuficiência coronariana, o paciente sofre dor crônica. Isso ocorre porque, com a diminuição do fluxo de sangue no tecido cardíaco, há o acúmulo de fatores químicos teciduais que levam à dor. O mesmo ocorre no exercício físico. Quando submetido a um exercício contínuo, o músculo utiliza energia principalmente através da glicólise, fazendo com que ácido lático, um produto da glicólise, comece a se acumular, gerando dor. Ainda falando de músculos, o espasmo muscular também leva a dor. Muito disso ocorre porque o músculo espástico está com o tônus aumentado, e isso leva ao acúmulo de produtos da glicólise como mencionado. Junte-se a isso o fato do espasmo comprimir os vasos sanguíneos e dificultar a remoção destes resíduos acumulados. Em relação à temperatura, quando se testou um grande número de pessoas para ver a temperatura capaz de induzir sensação de dor na pele, viu-se um resultado como ilustrado no gráfico. A faixa de temperatura em que as pessoas mencionam dor é uma faixa estreita, indo de um pouco acima de 43 graus até 47 graus, e é exatamente nesta faixa de temperatura que a pele começa a ser lesada. A dor é proporcional à velocidade em que o tecido é lesado, assim, quanto maior a temperatura, maior a dor. Ao contrário de outros tipos de receptores que se adaptam ao estímulo recorrente, os receptores de dor ou se adaptam muito lentamente ou até mesmo nunca se adaptam. Em determinadas condições,
ocorre até o contrário. A excitação das fibras de dor vai aumentando lentamente ao longo do tempo, causando o que se chama de hiperalgesia. Essa característica é importante para manter o indivíduo constantemente informado sobre algo que causa lesão tecidual, mas também pode ser a causa de sofrimentos terríveis. Vimos que há basicamente dois tipos de dor, rápida e lenta. As vias que estes estímulos são encaminhados ao sistema nervoso central são também diferentes. A dor rápida é conduzida em direção ao sistema nervoso central em velocidade entre 6 e 30 metros por segundo, o que é fundamental para a retirada de um segmento corporal de um dado estímulo doloroso, como o que ocorre no arco reflexo. Temos um vídeo específico sobre esse tema. O link está na descrição. Já na dor lenta, o impulso é conduzido em velocidade de 0,5 a 2 metros por segundo. As terminações nervosas de ambos os sistemas entram na medula pelo seu corno posterior, para então serem transmitidas ao encéfalo. As fibras nervosas dos dois sistemas vão ascender pelo sistema anterolateral, mais especificamente pelo trato espinotalâmico lateral. O trato espinotalâmico lateral vai ter terminações no tronco encefálico, mas principalmente no tálamo. Visto isso de forma geral, vamos entender agora em maiores detalhes. As fibras rápidas de dor são do tipo alfa-delta, transmitindo principalmente dor mecânica e térmica, e utilizam o glutamato como neurotransmissor. Penetram no corno posterior da medula, como já mencionado, e fazem sinapse com neurônios de segunda ordem do trato espinotalâmico, como também já mencionado. As fibras rápidas contidas no trato espinotalâmico são usualmente chamadas de trato neoespinotalâmico, pois são filogeneticamente mais recentes. Esses neurônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto, virando-se para cima logo em seguida, ascendendo pelo sistema anterolateral. Algumas destas fibras terminam nas áreas reticulares do encéfalo, mas a maioria vai para o núcleo ventrobasal do tálamo. No tálamo, fazem sinapse com os neurônios de terceira ordem, que vão se direcionar para o córtex somatosensorial, bem como regiões subcorticais. Uma curiosidade sobre a dor rápida, principalmente a de origem mecânica, como uma pancada, é que ela é aliviada quando esfregamos a área. Isso ocorre porque ao esfregar a área, você estimula receptores táteis, que acaba por inibir os nossos receptores ao redor por inibição lateral. Como as fibras táteis são mais mielinizadas e conduzem um potencial mais rápido, isso acaba por diminuir a sensação de dor. As fibras da via lenta formam em conjunto o que se chama de via paleoespinotalâmica, pois surgiram há muito mais tempo na escala filogenética. Conduzem impulsos principalmente através de fibras do tipo C, mas também possuem fibras alfa-delta e utilizam como neurotransmissor o glutamato e a substância P. Da mesma forma, penetram pelo corno posterior da medula e geralmente fazem algumas sinapses antes de cruzarem para o lado oposto, e da mesma forma, ascende pela coluna através do sistema anterolateral. A maior parte das fibras terminam no tronco encefálico, mais especificamente nos núcleos reticulares do bulbo, na área tectal do mesencéfalo e na substância cinzenta periaquidutal. Entre 10 e 25% dirigem-se para o tálamo. Os núcleos reticulares do tronco encefálico, bem como alguns núcleos talâmicos, possuem função excitatória sobre o encéfalo, o que explica por que é praticamente impossível dormir em caso de dor severa. A sensação de dor é essencialmente preservada mesmo na destruição do córtex somatosensorial, o que demonstra que estas estruturas subcorticais são capazes de gerar a sensação consciente da dor. O córtex é importante na determinação do tipo de dor, por exemplo, queimação, mas não é necessário para que a dor seja percebida. Outra diferença entre o sistema lento e rápido é a precisão da localização. Enquanto estímulos dolorosos na via rápida possuem alta precisão, na via lenta esta é muito menor, como um indivíduo conseguindo localizar a região, mas não um ponto preciso.
O trato espinotalâmico lateral pode ser cirurgicamente seccionado para o tratamento da dor crônica de difícil tratamento, procedimento chamado de cordotomia. Assim, os sinais dolorosos originados na periferia não conseguem chegar ao encéfalo e não há percepção de dor, gerando alívio da dor total para o paciente. Esta cirurgia pode ser utilizada no tratamento de alguns pacientes com câncer avançado, onde nem mesmo a morfina é capaz de gerar alívio. Embora o alívio da dor seja potente, ela pode não ser 100% eficaz, e há alguns motivos. A secção se dá no lado contralateral da dor, visto que, como vimos, as fibras cruzam na medula. Um dos motivos pelo qual a dor pode não ser totalmente abolida é que algumas fibras, especialmente na região do tronco, não cruzam para o lado oposto. Assim, a cordotomia não pegaria essas fibras. Além disso, o mecanismo de neuroplasticidade pode fazer com que vias que são muito fracas para a condução do estímulo doloroso, como por exemplo vias dispersas pela medula, tornem-se progressivamente sensibilizadas, fazendo com que a sensação de dor retorne, ainda que não com a força total inicial. Você já deve ter percebido que as pessoas sentem dor em graus diferentes. O que para um é uma dor intensa, para outro é algo suportável. Um dos fatores para esta diferença se dá por mecanismos de controle da dor que variam nos indivíduos. Esse mecanismo é produzido pelo encéfalo e é chamado de sistema de analgesia. O sistema de analgesia cerebral é formado por três componentes principais: substância cinzenta periaquedutal e periventricular do mesencéfalo, o núcleo magno da RAF, que recebe sinais originados da substância periaquedutal, e um complexo inibitório da dor localizado no corno posterior da medula, que secreta um neurotransmissor encefalina. Neste sistema, os sinais de dor originados na periferia podem ser bloqueados na medula, impedindo que atinjam o nível consciente. A estimulação elétrica da substância periaquedutal reduz a sensação de dor, e a estimulação elétrica de regiões que enviam projeções para a substância periaquedutal gera o mesmo efeito, como é o caso dos núcleos periventriculares. Há muito tempo descobriu-se que a injeção de mínimas quantidades de morfina nos núcleos periventriculares e na substância periaquedutal provoca profunda analgesia. Posteriormente, descobriu-se que opioides atuavam não somente nesta estrutura, mas em vários outros pontos do sistema de analgesia, como no corno posterior da medula. Com a descoberta da morfina, começou a busca por moléculas semelhantes que fossem produzidas pelo organismo, e foram encontradas, e são chamadas de opioides endógenos. Há mais de uma dezena delas, e todas derivam da quebra de três grandes moléculas: a proopiomelanocortina, proencefalina e prodinorfina. Os derivados mais importantes destas moléculas são a beta-endorfina, metencefalina, leuencefalina e dinorfina. As encefalinas são encontradas no tronco encefálico, na medula espinhal e no sistema de analgesia. A dinorfina é encontrada nestas mesmas regiões, porém em menor concentração. A beta-endorfina está presente no hipotálamo e hipófise. Como já mencionado, os órgãos internos possuem apenas uma quantidade modesta de receptores de dor. Assim, mesmo uma lesão grave pontual pode passar desapercebida. Mas isso difere, por exemplo, quando há uma isquemia em algum órgão. Nesse caso, uma grande área pode ficar sem suprimento vascular adequado e estimular vários receptores de dor difusos, causando dor intensa, como por exemplo pode ocorrer nos casos de infarto mesentérico, onde uma grande parte do intestino pode sofrer isquemia. Outro exemplo de dor intensa são as úlceras que rompem a parede do estômago, fazendo com que conteúdo ácido caia no peritônio, gerando dor intensa. As dores profundas de origem visceral podem eventualmente serem referidas como dores superficiais. Isso ocorre porque alguns neurônios que inervam a pele podem ter terminações nos mesmos neurônios de órgãos internos, causando esta sensação, conhecida como dor referida. Isso é comum, por exemplo, em algumas condições cardíacas que podem levar à dor no braço esquerdo, costas e pescoço. A dor referida tem relação
a origem embriológica dos órgãos. Por exemplo, o coração origina-se na região do pescoço, migrando para o tórax durante o desenvolvimento. Desta forma, parte das fibras nervosas que vão para o coração são também desta área, o que explica a dor referida. A cefaleia, a dor de cabeça, também é um tipo de dor referida, já que o encéfalo praticamente não possui terminações dolorosas. Cirurgias que causam lesão do encéfalo não são percebidas como dor. Mas então por que sentimos dor de cabeça? Porque as meninges e os vasos sanguíneos possuem terminações nervosas e seu estiramento e lesão podem causar dor severa, que é referida como cefaleia. A inflamação das meninges, a meningite, causa dor de cabeça intensa, por estimular os receptores de dor das meninges. A diminuição do líquor no cérebro também causa dor, pois este líquido tem a função de dar flutuabilidade ao cérebro dentro da caixa craniana, e sua redução faz com que o peso do cérebro comprima e estire partes da meninge. Uma forma comum de cefaleia é a enxaqueca, que é uma cefaleia recorrente. Seus mecanismos não são completamente claros, mas sabe-se que é uma predisposição genética, bem como fatores ambientais. Como possui uma característica pulsátil, é quase certo que mecanismos vasculares estejam envolvidos. Outra forma comum de cefaleia é alcoólica, e associa-se tanto à toxicidade do álcool aos tecidos como à desidratação promovida por esta substância. Irritação da cavidade nasal ou dos seios paranasais também são causa de cefaleia. Distúrbios oculares podem também causar cefaleia, especialmente as retroorbitais. A sensação de dor pode encontrar-se alterada, como ocorre nos casos de hiperalgesia, ou seja, quando a percepção de dor é elevada. Ela pode ser classificada como primária quando ocorre hipersensibilidade dos receptores, como nos casos de queimadura causada pelo sol, onde a pele torna-se muito sensível aos estímulos dolorosos. Pode ser secundária, decorrente da lesão de estruturas neurais, frequentemente tálamo e medula espinhal. Outra causa de aumento da sensibilidade dolorosa é a infecção por herpes zoster, que infecta os gânglios dorsais. O dermatomo daquele nervo torna-se muito doloroso em decorrência da infecção e ocorre unilateralmente. Outras formas de alteração da sensibilidade dolorosa são as neuralgias. Neuralgias são sensações de dor lancinantes, geralmente de início abrupto, e associadas ao território nervoso de um nervo. A mais conhecida é a neuralgia trigeminal. Sabemos que quando há secção total da medula, todas as sensações sensoriais e parte motora são perdidas, mas se ocorrer uma secção parcial, ocorre uma situação um pouco mais complexa, chamada de síndrome de Brown-Séquard. Neste caso, haverá perda motora total do mesmo lado da lesão. Isso ocorre pois o cruzamento das vias motoras se dá no bulbo, na decussação das pirâmides. Assim, a lesão medular que afeta as fibras nervosas desta via causa perda motora do mesmo lado. Em relação à sensibilidade, algumas modalidades sensoriais serão perdidas do mesmo lado e outras do lado oposto. As sensações de dor, calor e frio são perdidas do lado oposto, e isso pode ser compreendido relembrando o trato espinotalâmico. Lembre-se que as fibras que compõem este trato cruzam a medula assim que penetram nela. Como as fibras do mesmo lado, abaixo a lesão, cruzam para o lado oposto, a sensação não é perdida no mesmo lado da secção parcial da medula, mas é perdida no lado contralateral. No entanto, as sensações de posição e sensibilidade vibratória serão perdidas no mesmo lado da lesão e estarão preservadas no lado oposto. Isso ocorre porque estas sensações são conduzidas no funículo posterior da medula e só cruzam no bulbo, na decussação sensorial. Vamos ver agora a sensação térmica. Nosso corpo pode detectar desde o frio extremo e congelante até o calor escaldante, como podemos perceber no gráfico. Este gráfico nos permite ver que há também 3 tipos de receptores relacionados à percepção de temperatura: dor, frio e calor. Os receptores de dor só são estimulados nos extremos, pois tanto o calor quanto o frio extremos levam à lesão tecidual. Tanto os receptores de frio como de calor localizam-se sob a pele
e são distribuídos por todo o corpo, sendo os de frio entre 3 e 10 vezes mais abundantes. Mesmo sendo mais abundante, os receptores de frio também são poucos. Essa pouca quantidade de receptores de temperatura faz com que seja difícil precisar a temperatura quando apenas uma pequena parte da pele é exposta ao frio ou ao calor. Somente quando uma superfície razoável é exposta, o indivíduo possui a ideia exata de temperatura. Isso acontece desde que o frio ou calor extremos não sejam alcançados, pois neste caso, as fibras de dor são estimuladas e elas são mais amplamente distribuídas. Os impulsos originados nos receptores de calor são conduzidos em velocidades muito baixas, entre 0,4 e 2 metros por segundo, por fibras amielínicas. Já as fibras de frio são pouco mielinizadas e transmitem impulsos em velocidade de cerca de 20 metros por segundo. A sensação de temperatura é conduzida pelo sistema anterolateral, assim como da dor. Estes sinais são interpretados em áreas reticulares do tronco encefálico e do tálamo. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!